Amados irmãos e irmãs do portal Escola Dominical, estamos estudando as lições bíblicas do primeiro trimestre de 2021, que tem como tema o verdadeiro pentecostalismo, a atualidade da doutrina bíblica sobre a atuação do Espírito Santo, onde o comentarista é o pastor Ezequias Soares. Hoje, iniciamos as meditações nas leituras diárias da lição de número 5, que tem como tema Fruto do Espírito, o Eu crucificado. Aprendemos até aqui que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, que tem a mesma essência de Deus Pai e, portanto, é Deus. Que para aqueles que o buscam, ele é capaz de encher o espírito do homem de tal forma, lhe entregando dons, capacitações extraordinárias advindas do próprio Deus, com o objetivo de realizar a obra do Senhor aqui na terra, anunciando ao reino de Deus. Embora também proclame o reino de Deus, o fruto do Espírito é um conjunto de qualidades desenvolvidas no ser humano, através da comunhão com o Espírito de Deus, transformando o seu ser, que passa assim a dominar os desejos carnais e a florescer o fruto do Espírito. E na leitura diária de segunda-feira, cujo tema é O apóstolo mostra o conflito interior do religioso formal, nós leremos lá na carta aos Romanos, no capítulo 7, versículos de 15 a 19. Vejamos o que nos diz a palavra de Deus. Porque o que faço, não o aprovo, pois o que quero, isso não faço. Mas o que aborreço, isso faço. Se faço o que não quero, consinto com a lei, que é boa. De maneira que, agora, já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Acabamos de ler a contraposição relatada por Paulo entre carne e espírito. Após o pecado, todo ser humano é herdeiro do pecado. Isto é, o seu corpo, a sua alma, o seu espírito estão propensos a pensar, sentir e agir segundo a carne, pois foi gerado sob o domínio do pecado. A sociedade em que nós vivemos está totalmente decadente, pois cada um vive para alimentar os seus próprios desejos. Uma carne sem a presença de Deus, que procura fazer as suas vontades e os seus anseios. E Paulo aqui nos ensina que mesmo que tenhamos boas intenções, a nossa carne sempre vai prevalecer. E assim faremos, diremos e agiremos segundo a sua vontade. Isto para os que andam sem Cristo. E nós podemos ler justamente esta ideia lá na carta aos Gálatas, no capítulo 5, vamos ler os versículos 16 e 17. Digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas ao mesmo tempo em que Paulo diz aos romanos a força da carne, ele nos apresenta que para aqueles que estão em Cristo, a carne não mais prevalece, mas o Espírito de Deus que habita em nós, como podemos ler lá no capítulo 8 de Romanos, versículo 1, que diz: Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Meus queridos e queridas, como podemos andar em Espírito? É o que nós veremos nas próximas leituras desta semana. Até amanhã.